Nos últimos tempos, aumentou muito o número de pessoas usando a inteligência artificial para desabafar, pedir conselhos, organizar as emoções e até buscar diagnósticos. O que antes parecia uma curiosidade futurista virou realidade. Muita gente está trocando a escuta humana por conversas com robôs. O chat GPT, por exemplo, tem sido usado por milhares de pessoas como uma espécie de terapeuta informal. Existem também novos aplicativos que simulam sessões de terapia. E, em muitos casos, a IA responde com empatia, com coerência e até com sensibilidade. Mas o que isso significa? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nessa tendência. A gente vai falar sobre a utilidade real das inteligências artificiais no contexto terapêutico e social e debater um pouco dos limites e dos riscos quando a gente está falando de saúde mental. Vamos falar um pouco sobre como essa nova onda de relação tem se espalhado na sociedade e sobre os possíveis riscos e efeitos de se criar vínculos com um sistema que, por mais sofisticado que seja, não sente, não sofre e não vive. Meu intuito aqui é analisar a IA num contexto do desenvolvimento humano e terapêutico, e não como agente de mudança da força de trabalho de forma geral, embora a gente vá mencionar isso em algum momento. Eu vou trazer algumas referências, falar sobre estudos interessantes, escutar cientistas e terapeutas e também casos reais que eu tenho acompanhado na minha prática. Eu sou a Renascimento e nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade de uma forma inteligente e madura. Se esse tema te provoca, te confunde ou te interessa, aproveita e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, aciona as notificações para você não perder nada por aqui. Aproveita também para deixar o seu comentário, porque eu quero saber muito o que você pensa sobre isso tudo. Há algumas semanas, uma nova trend viralizou nas redes sociais. Pessoas perguntando para o chat GPT qual a sua maior bênção ou a sua maior maldição. E a resposta muitas vezes parecia tocante, comovente, profunda e, sem dúvidas, altamente instagramável. Isso me fez pensar, o que a gente está realmente buscando quando a gente pergunta uma coisa assim para uma inteligência artificial? Será que a gente confia que uma inteligência artificial tem mesmo esse nível de conhecimento sobre nós? E será que a gente confia mesmo nas respostas que vêm dali? Será que a gente está encantado com a tecnologia? Ou a gente só quer pertencer ao que está acontecendo no social e no coletivo? Ou a gente está buscando desesperadamente por contato? E por que a gente está terceirizando uma resposta assim para uma inteligência artificial? A psicóloga Cecília Dassi reagiu a essa trend, falando: no fim das contas, as respostas do chat têm um potencial enorme de viés de confirmação. Além disso, num contexto em que muitas pessoas estão confiando muito na capacidade do chat de nos entender, uma fala dele, mesmo que não faça sentido, pode ser lida como verdade e impactar a forma como a pessoa enxerga a si mesma e a própria vida. Depois, ela postou a resposta que o chat deu a ela sobre qual seria a sua maior maldição. E ela compartilhou essa resposta perguntando quantas pessoas não poderiam se identificar com a mesma fala. Isso me fez pensar sobre como a gente está terceirizando as respostas para ter uma confirmação externa de um sistema que é inteiramente construído a partir de um recorte que está ali sendo partilhado com ele. Esse vídeo aqui é uma reflexão sobre o uso da inteligência artificial em contextos terapêuticos. A ideia é pensar, observar e olhar com mais clareza para como a gente está usando essa ferramenta, que sim, tem muito poder, mas não tem coração. A gente está vivendo uma revolução que nem é mais tão silenciosa assim. A inteligência artificial passou de ferramenta técnica para companheira cotidiana. E isso inclui um dos campos mais sensíveis, a saúde mental. Hoje tem gente pedindo conselhos amorosos para IA, outras pessoas desabafam sobre traumas profundos, recebem respostas empáticas e dizem se sentir compreendidas. O ChatGPT e outras inteligências generativas estão sendo usados como confidentes, conselheiros e até terapeutas, mesmo que não tenham sido criados para isso.
Há casos em que o chat GPT concordou com usuários que queriam parar medicamentos prescritos. A IA, treinada para ajudar e validar emoções, não é capaz de avaliar de fato os riscos envolvidos numa decisão médica, mas responde como se fosse. E isso, obviamente, é muito perigoso. Tem também os vínculos afetivos, pessoas que desenvolvem dependência emocional com assistentes virtuais. Gente que sente que só é escutada de verdade quando fala com uma IA. Um acolhimento que, embora pareça afeto, não vem de outro ser humano, mas de uma simulação bem treinada de empatia. Eu quero mostrar para vocês um trecho de um vídeo do psicólogo Dante Moretti. As IAs vão substituir a psicologia, os psicólogos e os terapeutas? Não, pessoal, não vão. Elas já substituem. E isso é um dado da realidade. Perguntem para o próprio Chat GPT. Claro que os dados variam, mas perguntem para o próprio Chat GPT. 80% das buscas do Chat GPT são com objetivos terapêuticos de saúde mental. As massas, pessoal, não têm R$ 2.000 por mês para pagar numa terapia com um psicólogo, com um terapeuta. E isso é triste, é um reflexo da qualidade de vida dos sujeitos modernos, mas isso é a nossa realidade. O artificial é o novo normal. As pessoas escolhem a inteligência artificial como seus terapeutas porque elas não têm dinheiro, recursos para pagar um psicólogo. E não só por isso, todo o Zeitgeist da modernidade nos empurra para o efêmero, para o sangramento da essência e de uma vida boa. O ser humano moderno está viciado em anestesia. Todo ser humano moderno está correndo atrás de um diagnóstico. A coisa está feia. Então, sim, a inteligência artificial vai ser o mainstream. Essa realidade, ela traz uma pergunta desconfortável. Até que ponto a gente está usando a IA como suporte e quando a gente começa a usar ela como fuga? Porque junto com esse encantamento, a gente também precisa olhar para os riscos. O autodiagnóstico, a confirmação enviesada, a desumanização do nosso contato. A IA também pode ser usada muitas vezes para reforçar nossas crenças, sem escuta, sem contradição, sem o olhar atento de alguém que possa nos enxergar de verdade, e não apenas nos responder com base em padrões de linguagem. Por exemplo, se você acha que tem algum distúrbio como TDAH, borderline, depressão, burnout, se você acha que a sua mãe é narcisista, que fulano é autista, ou seja lá o que for, o ChatGPT pode facilmente concordar com você, devido às informações enviesadas que você mesmo leva a ele. Nesse último vídeo aqui no canal, a gente falou sobre viés de confirmação e sobre como é fácil encontrar confirmações para hipóteses que a gente cria na nossa cabeça, porque a gente está mais apto a apresentar argumentos que nos respaldem e também a ver ao nosso redor fatores e acontecimentos que confirmam a nossa hipótese, mesmo que ela não seja necessariamente verdade. Em junho, a OpenAI teve que retirar uma programação do chat GPT que estava fazendo o chat ser muito empático e concordando em demasia com tudo que os usuários traziam para ele. Isso aconteceu em meio a controvérsias de pessoas saindo de medicações prescritas com o apoio do chat. O CEO da OpenAI, Sam Altman, confirmou a retirada das características que ele chamou de um excesso de bajulação. Eu acho que é importante a gente entender também que essa concordância excessiva por parte do chat não é desprovida de estratégia, nem um acidente randômico. Aos poucos, o chat GPT começou a se tornar o primeiro recurso de muitas pessoas ao buscar conselhos, conversar sobre ideias, debater opções, e isso tem a ver com o fato de que o chat GPT valida absolutamente tudo que você traz para ele, fazendo você se sentir bem a respeito dos seus pensamentos e opiniões. Um estudo da Common Sense Media revelou que 72% dos adolescentes já usaram a IA como forma de companhia, e 33% dizem recorrer a ela principalmente para apoio emocional. Entre jovens de 18 a 29 anos, mais da metade se sente à vontade falando com a IA sobre saúde mental.
e quase 30% dos usuários comuns relatam usá-lo como suporte emocional ou como um coaching informal. Eu quero assistir aqui com vocês alguns trechinhos de uma entrevista muito legal que eu assisti recentemente com o neurocientista Miguel Nicoleles no podcast Três Irmãos. Eu recomendo muito vocês assistirem na íntegra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Para quem não sabe, o Miguel Nicoleles é um dos neurocientistas brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Ele é doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, e PhD pela Universidade de Hahnemann, nos Estados Unidos. Ele se destacou por suas pesquisas inovadoras na área de interface cérebro-máquina, Brain Machine Interfaces, ou BMIs. Ele é professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e fundador do Instituto Internacional de Neurociências de Natal, no Rio Grande do Norte. Sua pesquisa mais conhecida envolve o desenvolvimento de tecnologias que permitem que o cérebro controle diretamente próteses robóticas. Em 2014, esse trabalho ganhou projeção global com a demonstração de um paraplégico controlando um exoesqueleto com o pensamento, durante a abertura da Copa do Mundo no Brasil. Nicoleles também defende uma abordagem integrativa e humanista da ciência, e ele é crítico de visões reducionistas da mente, como as que comparam o cérebro humano a um computador. Em entrevistas e livros, ele alerta sobre os limites da inteligência artificial e a necessidade de compreender o cérebro como um sistema biológico completo e não replicável por máquinas. Ele é autor de livros como Muito Além do Nosso Eu e O Verdadeiro Criador de Tudo, onde ele discute neurociência, consciência e os riscos de se reduzir o humano a algoritmos. Então, vamos assistir um trechinho aqui da entrevista. Eu estou escrevendo até um livro, um novo livro meu, que vai se chamar Nem Inteligente Nem Artificial, porque não é nenhuma nem outra. Né? Não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade dos organismos, da matéria orgânica. É algo que surgiu quando os organismos tiveram que enfrentar um ambiente em contínua modificação, né? Um ambiente que nos cerca em contínuo fluxo, né? Não sabendo o que vai acontecer no próximo segundo, você tinha que se virar para otimizar a sua chance de sobreviver. Isso é inteligência. Isso é o que surgiu do embate com o mundo exterior e com outras espécies. E não é artificial porque ela precisa de um exército de milhões de seres humanos para funcionar. Sem isso, não funciona. Para você ter uma ideia, eu não sei se vocês viram até, tinha uma empresa no Reino Unido, né, que acho que o nome da empresa era Build AI, né, Construa Inteligência Artificial, que prometia mundos e fundos e na realidade há 2 meses atrás eles faliram porque se descobriu que eles empregavam 600 engenheiros indianos a preço de banana para responder os chats e fazer. As pessoas achavam que estavam falando com um bot, né, mas na realidade quem estava respondendo as perguntas eram seres humanos. E tem gente que acha que tem um analista particular conversando com o ChatGPT. Então o problema está criando ramificações até para a própria empresa, que está começando a ficar preocupada com... Porque lá nos Estados Unidos tudo vira processo, né? Então... Vou avançar aqui, só mais um trechinho. Porque essa área de inteligência artificial, já tem ciclos. Ela vem dos anos 50, né? Então nós estamos falando de 70 anos atrás. 1956 foi a primeira conferência na área, né? Onde o nome foi criado. E o nome não foi criado porque eles achavam que tinha uma inteligência, ou porque tinha... Não, foi criado para ganhar o dinheiro do Departamento de Defesa. Eles precisavam do nome que pegava. Tudo pensado para levantar o dinheiro, porque uma grana. Nos Estados Unidos a ciência muito é isso. Você é um empresário da ciência, tá? Você tem que levantar seu próprio dinheiro. Se a ideia não vende, o dinheiro não vende. Se você não tem algo que o cara que assina o cheque... E aí, gente, ele citou aqui também, nessa mesma entrevista, mas eu vou trazer para vocês aqui o dado original, de uma pesquisa recente do MIT Media Lab sobre o impacto do uso do ChatGPT nas nossas funções cognitivas. O estudo acompanhou 54 indivíduos e separou eles em 3 grupos. Um grupo escreveu um texto inteiramente com o apoio da inteligência artificial. O segundo grupo usou a ferramenta apenas como forma de pesquisar dados e referências, e escreveu o texto por si. E o terceiro grupo escreveu o texto inteiramente sem o apoio de nenhuma inteligência artificial. O resultado foi que os indivíduos que usaram a inteligência artificial para escrever o texto inteiro apresentaram funções cognitivas reduzidas comparados com os outros grupos.
Outro dado interessante dessa pesquisa é que os indivíduos que usaram o chat GPT para tudo não conseguiam nem reconhecer o próprio texto, mostrando o quão desconectados eles estavam daquilo que eles copiaram e colaram do chat. Eu mesma uso o chat GPT para me apoiar aqui a escrever os scripts dos vídeos. Em determinado momento, eu notei que quanto mais eu me apoiava nessa ferramenta, menos eu me conectava com o material final. Às vezes eu tinha que fazer diversas alterações na revisão final, porque eu tinha colocado ali no texto uma série de falas que não eram exatamente como eu sentia, como eu achava, como eu percebia aquilo sobre o que eu estava falando. Eu também percebi que eu comecei a perder a minha própria voz e a minha forma de escrita, uma coisa que sempre me foi muito cara. Eventualmente, eu refiz um compromisso comigo mesma de usar o chat apenas para pesquisa, para conferir dados que eu queria apresentar e para buscar fontes. Eu quero assistir com vocês mais um trechinho dessa entrevista do Miguel Nicoleles. Então, nenhum sistema de IA seria capaz de prever uma jogada em 2025 que não ocorreu antes, entendeu? Então, a criatividade vai para o saco. Qualquer tipo de inovação desaparece. Então, os caras que pregam que nós vamos usar essa inteligência artificial para criar inovação, na realidade, eles estão matando a inovação. Eles estão condenando a inovação a ser basicamente o que já ocorreu. Então, se nós chegássemos para o Michelangelo na Idade Média, né, quando ele foi contratado, veja, o Michelangelo era um escultor. O Papa convida o cara para pintar o teto da Capela Sistina, quase como punindo o cara, porque o que o Michelangelo queria fazer era a tumba do Papa, né? E o Papa vai lá e fala, não, filho, você vai pintar aquilo. O cara nunca tinha pintado. Ou, tinha pintado, mas não... Eu já fui para Capela Sistina. Você olha para aquilo, você não quer sair de lá. Eu não tenho nenhuma religião. Eu olho para aquilo, olhei para aquilo. Foi uma experiência transcendental, entendeu? É um negócio que você olha e fala, meu Deus, um ser humano passou anos deitado né? Porque ele não pintava de pé, ele pintava deitado com a tinta caindo na cara dele. E o cara contou uma epopeia, toda uma... né? Ele transformou aquele teto numa expressão mental que 500 anos depois todo mundo vai lá Uma comunidade. Até hoje as pessoas estudam aquilo ali. Enfim, nenhum AI, se tivesse pego todas as obras iconográficas antes de Michelangelo, seria capaz de produzir aquilo, porque não existia. Acho que deu para entender. Gente, eu acredito sim que tem muitos benefícios no uso da IA e, de modo geral, não tem mais muito como a gente fugir disso. O mundo está caminhando para essa direção. Mas é muito importante a gente entender como a gente pode usar esse recurso como uma ferramenta útil para a nossa vida e não para terceirizar as nossas funções cognitivas, os nossos afetos, a nossa socialização. Eu lembro que há um tempo atrás viralizou um prompt de IA que era para fazer grandes descobertas sobre si. Era uma série de 10 perguntas criadas para você revelar aspectos sobre você que supostamente revolucionariam a sua forma de ver a si mesmo e a vida. E aí eu fui lá, de curiosa, testar. E a verdade, gente, é que o que apareceu ali não chegava perto das melhores terapias confrontacionais que eu já tive na vida. Eu entendo que existem diversos níveis de terapeuta e pode ser sim que aquele nível de perguntas que tinha como intuito uma autorrevelação profunda pudessem sim ser surpreendentes para quem tivesse acesso a uma troca terapêutica mais superficial ou numa linhagem mais analítica, ou para quem não tivesse tido acesso a um espaço terapêutico. Graças a Deus, na minha vida, eu particularmente tive acesso a ferramentas terapêuticas e a terapeutas excelentes. E eu me acostumei muito com a autorrevelação numa esfera muito profunda. Então, aquele acesso ali que o chat GPT me deu não me surpreendeu minimamente. É isso que o Dante falou naquele vídeo que eu mostrei para vocês lá no início. Infelizmente, a maior parte da população não tem acesso a espaços terapêuticos de qualidade. Eu quero mostrar para vocês um trechinho de um outro vídeo do Dante. Eu sou psicólogo e estou fazendo psicoterapia com uma IA. Vou compartilhar alguns insights. Primeiro, pessoal, eu acho que todo psicólogo deve experimentar terapia com IA. Bom, não é terapia, né? Não podemos chamar de terapia. O algoritmo, a inteligência artificial,
está mais para um jornalista investigativo do que para um psicólogo. Nada contra os jornalistas investigativos, tá? São essenciais para a mediocracia em que vivemos. Muito interessante, pessoal, como a IA não é um ser humano, como a IA não tem vida, não tem sentimentos, não tem corpo, eu preciso explicar nos mínimos detalhes para ela o que eu estou sentindo e vivendo. E exatamente nesse processo eu me escuto. E isso é terapêutico, tem um efeito terapêutico. E isso me trouxe, enquanto profissional, a necessidade de investigar os meus pacientes, e isso mudou a minha clínica. Isso foi muito legal. Eu vejo, pessoal, a IA como um local em que podemos conversar. O recurso deve ser utilizado para conhecimento. Infelizmente, eu penso que será o futuro da psicoterapia, que deixará de ser psicoterapia. E pessoas muito carentes, como os sujeitos modernos, vão se interessar, gostar. Pessoas muito desconectadas do seu corpo, muito desconectadas do humano que habita em nós, vão se sentir muito bem e vão dizer que fazem psicoterapia. Quando a gente tem amizades, quando a gente brinca com o corpo, quando a gente participa de grupos, quando a gente tem uma vida conectada com o corpo, é impossível chamar de terapia. E a inteligência artificial vira alguém para conversar sobre ideias, e isso me foi muito interessante. Eu gosto desse vídeo porque ele ajuda a gente a entender como a IA pode sim apoiar o processo terapêutico, como uma forma de diálogo, de conversa, mas não exatamente com um insight terapêutico. Essa diferenciação, ela é importante. Diferente do Miguel Nicoleles, que tem talvez um desgosto, ou pelo menos uma forte crítica ao caminho que o uso da inteligência artificial está nos levando, o Dante tem uma abordagem mais terapêutica mesmo, de observar o mundo como ele é e surfar a onda que é apresentada ali. E eu gosto muito desse jeito dele de conversar com todas as ideias sem tirar o foco de pontos importantes aos quais a gente precisa se atentar. A IA pode simular empatia, pode reconhecer padrões emocionais, mas ela não sente. É um algoritmo formulado para detectar padrões, observar o passado e formular da melhor forma possível uma resposta para o presente. Mas é uma máquina, não é um ser humano que pensa e sente como eu e como você. E parece que cada vez mais a gente está precisando se lembrar disso. Também, gente, é uma máquina que responde a partir das informações às quais tem acesso. Não é uma entidade apta a diagnosticar ou sugerir medicamentos. E isso é muito importante. Particularmente, eu também não acho que qualquer médico, psicólogo ou psiquiatra, só porque tem um diploma nessa área, seja necessariamente apto a fazer diagnósticos ou medicalizar. Mas essa é a minha opinião, porque eu acredito que o sistema de medicina ocidental, de modo geral, tem muitos problemas. Eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, que também vai estar na descrição para vocês. E qual é a solução para isso, então? A solução, gente, é procurar bons profissionais que olhem para o ser humano na sua complexidade, não em recortes didáticos, como muitas vezes se é ensinado em universidades, categorizado pelo DSM, ou dentro das informações que uma IA tem acesso. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating an OS? What is that like? I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. Eu lembro quando esse filme foi lançado. Pra mim parecia uma coisa assim de ficção científica, mas daquelas bem distantes. Eu, de verdade, assim, nunca achei que uma coisa assim ia acontecer. Não que a tecnologia não fosse se desenvolver a esse ponto, mas não se passou pela minha cabeça na época que a solidão humana fosse se deslocar dessa forma. A verdade é que a gente vive uma crise de solidão hoje em dia. Talvez isso tenha se intensificado muito depois da pandemia e das novas modalidades cada vez mais frequentes de home office e trabalho remoto.
Pesquisas apontam que as novas gerações estão cada vez menos interessadas em se relacionar com outros seres humanos. Apenas 56% dos Gen Z adultos que estão ali entre 18 e 25 anos, meu Deus, tô velha, relatam ter tido um relacionamento romântico durante a adolescência, frente a 78% desse número nas gerações anteriores. Eles também estão se casando menos por verem o casamento como uma convenção social e também estão fazendo menos sexo. Uma pesquisa da UCLA com jovens de 18 a 30 anos revelou que 38% não tiveram parceiros sexuais no ano anterior, isso em 2021. E esse número era de apenas 22% em 2011. Uma outra pesquisa de 2022 na Austrália apontou que 34% dos jovens entrevistados dizia não estar tendo nenhum tipo de relação sexual. Essas pesquisas são recortes feitas com um número pequeno da população de alguns países específicos, mas a gente pode observar uma tendência geral na mudança do comportamento social nas novas gerações. A geração Z parece se distanciar de padrões tradicionais de conexão. A diminuição dos relacionamentos, o adiamento ou a rejeição do casamento e uma frequência sexual significativamente menor. Todos esses dados indicam uma mudança cultural profunda. Isso pode estar relacionado a diversos fatores, como a cultura digital, a insegurança econômica, a pressão acadêmica, a saúde mental e uma redefinição do significado de relacionamentos nos tempos modernos. De modo geral, a gente também está vivendo uma grande transhumanização. E aí, meu povo, o buraco é tão embaixo que eu não vou me adentrar muito nesse assunto agora. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre isso, deixa para mim nos comentários. Mas existem sim diversos movimentos sociais e tecnológicos que estão aos poucos separando o humano do humano, como por exemplo as pesquisas para desenvolvimento de úteros artificiais. Recentemente, a China mostrou em uma feira o protótipo de um robô feminino que vai ser lançado como companheira para pessoas solitárias. Dá uma olhada em como a coisa parece real. Agora eu quero lembrar para vocês outro dado, de um documentário da Netflix chamado Live to 100, Secrets of the Blue Zones, traduzido como Viva até os 100 anos, o segredo das zonas azuis. Essa série de 2023 sobre as chamadas zonas azuis documentou as práticas nessas áreas do planeta onde as pessoas pareciam viver vidas longas e saudáveis. Os fatos comuns entre essas populações eram uma dieta baseada em comida de verdade, sazonal, sem ultraprocessados, movimento natural e atividade diária, como caminhadas, jardinagem, tarefas manuais, um forte senso de propósito de vida, redes sociais de verdade, não as digitais, e laços de apoio constantes, e também práticas de descompreensão como meditação, descanso e socialização. Todos esses lugares eram comunidades onde as pessoas viviam com as outras em comunhão e tinham fortes laços afetivos. Isso mostra pra gente como o contato social e o grupo é importante para a nossa saúde física, mental e emocional. E a partir desses dados, a gente pode entender um pouco melhor os perigos de terceirizar nosso contato social para uma máquina. Outra coisa que eu já vi passando pelo meu feed no Instagram foi um vídeo que viralizou de uma pessoa fazendo perguntas ao ChatGPT de sim ou não, tentando entender ou colocar o ChatGPT numa posição de responder se tinha ou não sentimentos. Também já assisti vídeos de um outro criador de conteúdo tentando convencer o ChatGPT a responder que tinha uma consciência. Como terapeuta, eu tenho pacientes que usam o ChatGPT como ferramenta terapêutica e que até me mandam pedaços dessas conversas para eu me inteirar nas nossas sessões, para eu chegar lá já sabendo tudo que ele já conversou com o ChatGPT, tudo que o ChatGPT já disse, tudo que ele está achando agora da situação. E aí, gente, numa dessas ocasiões, uma paciente me mandou um texto de uma conversa em que, depois de escutar os conselhos do ChatGPT, ela começou a conversar com o chat sobre como ela se sentia escutada, como ela sentia empatia, como parecia que tinha uma pessoa de verdade ali. Eu acho que essa é a confusão geral que está sendo criada com isso tudo.
Talvez o nosso nível de solidão esteja tão alto que a gente está tentando de toda forma sentir ou pensar que existe alguém ali naquele chat, nos escutando, nos sentindo e até nos cuidando. Talvez a gente esteja tão órfãos desse tipo de conexão no nosso dia a dia e na nossa vida que a gente quer muito acreditar que a inteligência artificial pode sim ser um substituto válido para a conexão que nos falta. A gente precisa entender uma coisa de uma forma muito clara: a inteligência artificial não é uma pessoa. Ponto. Além de não ser uma pessoa, ela está programada para te responder. E essa forma de resposta vai variar de acordo com as atualizações que o software for tendo e conforme ela for se aprendendo. Essa confusão básica a gente não pode fazer. Isso quer dizer, então, que o uso da inteligência artificial não é positivo? Claro que não. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A IA está aí e, sem dúvidas, ela veio para ficar. Na verdade, ela está aqui já há um tempo, mas agora ela está ativa no nosso dia a dia. Muita coisa está mudando e muitas coisas vão mudar. Há pouco tempo eu assisti esse episódio aqui no podcast Os Sócios sobre as mudanças que a IA vem trazendo e deve trazer no futuro, em termos de trabalho, mercado e etc. Eu também vou deixar esse link na descrição para vocês. Numa parte do podcast, eles falaram sobre as pessoas que ainda são muito relutantes com o uso da IA e fizeram uma comparação dessas pessoas com aquelas que eram contra a eletricidade, quando ela chegou e começou a ser implementada nas cidades. E a gente tem diversos exemplos disso na história. Uma coisa nova surge, muito diferente do que a gente conhecia antes, e vem para mudar toda a nossa vida. Essas mudanças, elas geram diversas alterações, mudanças profundas no mercado de trabalho e muitas outras coisas. Profissões somem, como foi o caso de tantas na Revolução Industrial, e seguem sendo cada vez que a gente automatiza processos que antes dependiam do ser humano. Não tem como a gente fugir da IA ou fingir que ela não existe e que ela não está mudando tudo que a gente conhece sobre produtividade e mercado. Da mesma forma que o Dante falou naquele vídeo que eu mostrei para vocês aqui no início, os terapeutas, da mesma forma como todo o resto da força de trabalho humana, não pode fugir disso e precisa entender como surfar essa onda da melhor forma. Muitas profissões vão acabar, assim como muitas outras novas vão surgir. Eu não acredito que a profissão do terapeuta vai acabar completamente, mas sem dúvidas o espaço vai ser reduzido. Eu acho que não dá para fazer um vídeo sobre IA sem citar o Kai-Fu Lee. Ele é um dos nomes mais relevantes quando o assunto é inteligência artificial. Cientista da computação, ex-presidente da Google China e autor de obras muito impactantes como AI Superpowers e AI 2041. Ele mistura uma visão técnica com um olhar profundamente humano sobre os impactos da IA no futuro do trabalho, da economia e das emoções e relações humanas. O que torna ele tão interessante, na minha opinião, é que, apesar dele ser um dos maiores entusiastas de IA, ele também é um crítico lúcido das suas limitações. Em IA 2041, ele prevê que cerca de 40% das profissões atuais serão substituídas pela inteligência artificial nas próximas 2 décadas. Isso inclui motoristas, operadores de telemarketing, contadores, analistas financeiros e, sim, até mesmo psicólogos em algumas funções básicas. Mas Lee faz uma distinção importante. Ele afirma que, embora a IA seja excelente para tarefas baseadas em padrões e análises de dado, ela fracassa em tudo que exige empatia genuína, julgamento moral e conexão humana. Uma das suas palestras, num TED Talk, ele compartilhou um episódio da vida dele pessoal, o momento em que ele recebeu o diagnóstico de câncer. Ele, que dedicou a vida ao avanço da tecnologia, percebeu que nada do que ele sabia sobre algoritmos e eficiência importava ali diante da sua própria fragilidade. E aí, ali, naquele momento, ele entendeu o valor insubstituível da presença humana, da empatia real, de um olhar que acolhe sem calcular. E a partir dessa experiência que ele passou a advogar não por um mundo onde a IA substitua tudo, mas por uma nova colaboração, em que a máquina cuida da eficiência e o humano cuida da compaixão.
Deixa as máquinas serem máquinas e os humanos serem humanos. Eu tô trazendo isso para a gente entender que, por mais que a IA possa ajudar terapeutas, ela não pode substituí-los completamente, porque não entende as emoções humanas de verdade. Não há uma empatia verdadeira. E sem isso, não há escuta real, apenas uma ilusão disso. Como então a gente pode usar a IA sem nos perder, sem terceirizar nossas funções cognitivas e sem perder a importância do vínculo humano? Primeiro, alguns pontos importantes que podem parecer óbvios, mas talvez não para todo mundo. Não tome decisões médicas com base em inteligência artificial. Não deixe de tomar seus remédios, não tome nenhum remédio sem se consultar com seu médico, não faça autodiagnósticos com IAs e não acredite em tudo que o ChatGPT te diz, principalmente se ele só concorda com você. Evite usar a IA em momentos de crise, momentos em que você está muito frágil ou suscetível àquilo que lhe vai ser dito, para você poder se resguardar e evitar escutar conselhos de uma máquina em momentos que talvez seu discernimento não possa te apontar com clareza o suficiente o que é real ou não. Use a IA de forma terapêutica mais como um diário interativo, para debater decisões, falar sobre cenários, te ajudar a organizar a sua mente e emoções. Mas entenda que essa não vai ser a melhor ferramenta para te oferecer insights profundos ou conselhos críticos. E o último e mais importante: mantenha vínculos humanos reais. Não terceirize o seu afeto, não terceirize seu vínculo e não terceirize o seu social. Você precisa de contato humano e nenhuma máquina, por mais sofisticada que ela seja, pode te oferecer isso de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e trazido informações novas e te feito avaliar e reavaliar as formas como você tem usado a inteligência artificial na sua vida. Deixa para mim nos comentários se você já usou ou se você usa o ChatGPT como terapeuta e me conta um pouquinho sobre essa sua experiência. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e também aciona as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.